Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um O2Cast. Meu nome é Maurício Chime, serei o host de hoje. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, um dos empresários que eu conheço, que eu mais respeito e admiro da nossa região, Wagner Furquim. Valeu, obrigado pelo convite, pessoal. Ô Wagner, antes da gente começar o nosso bate-papo, queria que você comentasse com as pessoas aí que ainda não te conhecem, um pouco da sua trajetória, quem é o Wagner, quando você começou a trabalhar, enfim, pra gente começar o nosso bate-papo. Entendi, beleza. Bom, eu tenho 35 anos, então sou relativamente novo. Não tão novo, né? Não tão novo mais, não tanto quanto eu queria, né? Mas eu comecei a trabalhar com tecnologia bem novo, né? Acho que eu tive sorte, na verdade, de encontrar o que eu gostava de fazer logo cedo. Porque tem gente que demora mais para encontrar o que curte e tal, e eu sempre tive alguma facilidade com tecnologia, e eu encontrei isso cedo, mexendo ali com computador e tal. Comecei trabalhando com assistência técnica. Na época a gente montava computador, porque não se vendia, né, os computadores montados, não tinha notebook, não tinha nada. E aí, então, começou montando o computador, fazendo manutenção. Quantos anos você tinha aí nessa primeira experiência que você teve? Uns 13 anos, mais ou menos. Aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. O Odacir, que é meu sócio até hoje, tinha uma loja de informática, que na época vendia, né, essas coisas, e aí deu oportunidade ali para começar na parte da tarde, para ir lá fazer um tipo de um estágio, alguma coisa assim. E aí foi onde eu vi que eu gostava de fazer aquilo lá mesmo. E aí fui estudando, e aí eu acabei gostando da parte de network, de tecnologia em redes, né? E aí depois a gente meio que deu sorte. Naquela época eu lembro que a gente começou, eu montei a primeira rede pra gente poder jogar o Warcraft com aqueles cabos BNC ali. Sim. Aquela coisa antiga que nem tinha cabo de rede igual a gente está acostumado hoje, né? Não tinha um hub para você poder espetar os computadores ali num formato simples igual a gente vê hoje. Era um negócio tudo complicado. Não complicado, mas pouco conhecido, pouco documentado, né? Internet era discada ainda, né? Internet era discada. E aí, com aquilo, nesse modelo foi quando começou os provedores de internet. Aí o Odacir, que era o proprietário da empresa ali que a gente trabalhava, montou um provedor de internet. E aí eu consegui explorar mais ainda essa tecnologia de redes, né? E aí foi isso que deu um ganho ali. Depois eu parti para, com uns 15, 16 anos, já estava fazendo algumas certificações internacionais. São certificações da Cisco, então eu ia para São Paulo. Tinha um lugarzinho lá que é um centro, que você senta lá, você tem 3 horas para fazer a prova. E aí a prova já era em inglês, naquela época não dominava inglês, mas tinha que estudar em inglês, tinha que fazer a prova em inglês, então ajudou a alavancar um pouco essa questão do idioma também, que também não é grandes coisas, mas ajudou, porque naquela época, hoje tem muita documentação em qualquer, né, o idioma não é mais barreira, mas naquela época a pouca documentação que existia era toda em inglês, né, e aí eu sem o inglês, então você tinha um problema adicional aí. E aí nós fizemos fui fazendo essas certificações. Na época eram provas que custavam em dólar, então era caro, tinha que juntar a grana de minha família ajudando, minha mãe ajudando. E aí a gente pagava isso, fazia a certificação e assim, buscando esse conhecimento mesmo, né? Então era um negócio que eu gostava bastante. E aí nós fomos desenvolvendo essas empresas de telecomunicações. Daí depois passou para outras tecnologias e veio até o que é hoje a internet, banda larga, fibra ótica, esse tipo de coisa, né? Eu lembro dessa época da internet de escada, cara, na infância, né? Aqueles joguinhos que a gente jogava, o Age of Empires, né? Não sei se você lembra. Outra coisa que eu tenho uma memória bem interessante, eu e o Wagner, nós somos amigos de infância também, né? Nós estudamos juntos aí quando adolescente, não, era criança mesmo, né? Então eu acompanhei um pouco dessa sua jornada. Eu lembro quando você e meu irmão ficavam lendo aqueles livros de hacker, né? Uhum. Nossa, aí um chegava na casa do outro, tentava invadir o computador do outro. Olha como que era o seu disco aí, o drive de CD abria, fechava.
Ah, era uma loucura, cara. Eu lembro dessa época aí, tem boas memórias dessa época aí. Era bem legal mesmo. Tudo tinha muita vulnerabilidade, né? Porque os códigos eram todos muito imaturos, assim. É, Então tinha... O próprio Windows você conseguia fazer o diabo, né? Então nossa. o cara descuidava um segundo ali, ou você mandava mandava naquela época, dava pra transmitir. Mas geralmente a gente ia na casa dos caras, espetava lá um Não era disquete. nem Não pendrive, era na nem época não pendrive, existia, né? não é verdade. Espetava um disquete lá, instalava um exploit lá no computador do cara pra ficar fazendo bagunça. E É. tinha muito dessa época mesmo. E essa documentação é, de livro, assim, que realmente tinha alguma coisa já na época, também era muito fraco, assim, né? É. Era só mais os conceitos, esse tipo de coisa. A documentação foi evoluindo muito rápido, assim, com o tempo, mas no começo era bem fraco. Mas eu lembro dessa época, era uma época gostosa, né? Não, e aí que você falou, então, que aí começaram a explorar a parte do telecom, né? Então você pegou toda essa transição do discado pro ADSL, né? Pra fibra hoje, enfim. É, e aí foi nesse momento que vocês começaram a alavancar a empresa? Como que foi? A gente começou, assim... Eu era funcionário e o Dacir montou a primeira operação em 3 cidades pequenininhas. E aí chegou no momento que abriu uma oportunidade de comprar uma operação na cidade vizinha, que era Presidente Bernardes. Isso aí era 2004. E aí o Odacir tinha crédito no banco, mas mediante uma garantia do real ali de um imóvel, por Entendi. exemplo, e eu tinha um imóvel que tinha ficado de herança né, da família e tal, e aí nós colocamos isso como garantia, captamos esse dinheiro e fizemos a primeira compra, aquisição ali. Na época era poucas, 2, 3, sei lá, 30, 40 mil reais, que era bastante dinheiro ainda Na na época, época, né? mas ainda assim era pouquinho, assim, né? E aí comprou essa primeira operação, só que não tinha grana para capital de giro, então, a gente ficava inventando coisa, né? Por exemplo, na época, você quer instalar a internet, me antecipa 6 cheques, por exemplo, pré-datado, aí o cara dava os cheques lá, a gente ia lá no banco e antecipava, né? Esse recebível. Ficava fazendo um monte Rapaz. usando vários instrumentos para tentar captar, porque era muito caro, na verdade, na época, para colocar. Os equipamentos eram muito caros, né? Hoje, com o tempo, foi barateando isso, né? Democratizando esse acesso a esses equipamentos, mas na época era tudo muito caro. E aí a gente começou assim. Nós não tinha um carro, na verdade. Tinha assim o carro que a gente usava nosso, mas a empresa em si não tinha um carro. Então a empresa tinha um terceiro que a gente pagava por atendimento, por instalação. E aí depois a primeira moto, eu lembro que a gente comprou lá, nós usamos o Banco do Povo para comprar. O Banco Sei. do Povo Paulista na época já existia o financiamento e tal. Compramos essa moto e dividido lá, sei lá, em 36, 48 vezes, um formato que a gente conhece hoje de É. financiamento. E aí começou. Então a gente começou bem devagarzinho, mas aí sempre, todo mês a mês a gente conseguia crescer a base de clientes. E aí isso foi ajudando a se fortalecer. Mas nós ficamos anos ali nesse trabalho de formiguinha, né? De colocar mês a mês uma base. E aí, como esse equipamento custava caro e a gente não conseguia cobrar tudo isso do cliente, porque se a gente cobrava o equipamento todo, seria uma barreira para a entrada ali, né? Para captação. Então a gente tinha que cobrar um parcial e custear uma parte disso aí. E que até hoje funciona assim, né? Geralmente da prestação de serviço para esse modelo de telecom. E aí, então assim, você precisa de muito capital de giro. E é um negócio que a gente não tinha, né? E a gente tinha alguns players muito fortes também, né? Na época, a Vivo, a Speed, na verdade, né? Que era na época. Sim. Os caras dominavam, pelo menos aqui em Presidente Prudente, os caras dominavam e tal. E aí vocês começaram no interior, nas cidades aqui em volta e tal. Mas a Speed dominava essas regiões também ou não? Foi uma Sim, oportunidade que vocês pegaram ali que. sim, sim. Até hoje, na verdade, uma boa parte das cidades, você pegar o market share, a Vivo é o maior detentor ali de share de mercado, né? Ela tem lá, sei lá, 40% do share, aí os provedores locais, regionais, que eram o nosso case, eles detêm lá uma divisão lá. Um tem Aham. 20, outro tem mais 25 e tal. Então, porque ela vem desse legado, né? Vem da antiga época da Telesp e É. tal. Então, assim, é uma
vem construindo essa base há décadas. Então eles sempre foram um player forte, sim. Mas tinham provedores regionais também, né? Tinha uma galera que fazia o mesmo serviço que a gente. Ah, entendi. E aí, então, isso foi em Bernardes, e aí depois... Aí nós Quantos fomos anos adicionando. demorou, assim, pra vocês conseguirem ter um retorno, assim, mais ou menos, do negócio? Então, nós adicionamos cidades ao redor ali, por exemplo, Alfredo Marcondes, Santos Expedito, Emilianópolis, as cidades aqui que fazem parte, a gente foi adicionando ano a ano. E aí, em 2006, 2007, surgiu uma nova oportunidade de comprar uma outra operação em Presidente Venceslau. E uma pessoa lá que estava operando e não estava a fim de continuar. E aí a gente acabou entrando também nisso aí. Na época, fizemos mais uma captação no banco, compramos uma operação, aí entramos em Venceslau e Caiuá, depois, que é uma cidade do lado. Então a gente foi aumentando, assim, algumas foram orgânicas, mas assim, essas compras eram todas... Eu lembro que naquela época a base de clientes era muito pequena, então eram compras pequenas, assim, em relação a clientes. Vamos dizer que você compra uma operação dessa, o cara tem 300 clientes, Entendi. 400 clientes na base, né? Não é hoje que a gente fala de milhares de clientes e tal. Na época não tinha isso porque nem a própria penetração da internet nas residências era baixa, né? muito baixa, né? O pessoal não tinha como tem hoje esse amplo acesso à internet. E aí a gente comprou esse de Venceslau. E aí, assim, eu acho que essa época foi bacana, mas a melhor época foi quando começou a parte de fibra ótica mesmo. Que aí... Porque o que acontece? A tecnologia é sempre assim, né? Esses ciclos geracionais ali, eles são rápidos. Então, o que acontece? A gente começou com discado. Imagina que você começa a atender os clientes com uma tecnologia, e aí depois de um tempo, essa tecnologia entra tá defasada, né? Você precisa trocar. Daí você tem que comprar todo esse parque de novo. Isso demanda muito CAPEX, né? Muito investimento. E aí, nós fizemos isso por umas 3 vezes até chegar na fibra ótica. E quando chega na fibra ótica, esse tempo, essa janela do ciclo geracional entre uma tecnologia e outra é maior. Então, isso deu um pouco de fôlego de caixa para a gente poder operar, assim, e daí fazer estratégias melhores, talvez ofertas melhores, esse tipo de coisa. Eu acho que isso ajudou um pouco, embora o investimento na época ainda assim era caro e tal, mas foi um momento que a gente, vamos dizer, não que nós acertamos a tecnologia, porque o mercado todo conduziu para isso, né? Não inventamos nada novo e tal. Mas assim, a Vivo, por exemplo, até hoje tem cidades que a gente tem fibra ótica há anos. A gente tinha fibra ótica já e eles não têm até hoje. Tá rodando lá com par metálico. Então, assim, foi mais uma questão de... os grandes players não olham nas pequenas cidades, eles vão nos maiores centros, onde está uma densidade legal que vai gerar um resultado considerável. E aí nós fomos fazendo isso nas cidades pequenas, que é onde a gente já estava. Então, assim, esse foi o ponto... Foi um diferencial para vocês, né? Então, foi um diferencial. Acho que foi o ponto onde a gente começou a crescer de uma forma mais exponencial, assim, né? Colocar assinantes mais rapidamente, conseguir aumentar a estrutura, o time, por conta da demanda. E aí, acho que isso foi em torno de 2012, 2013, alguma coisa assim. Ah, entendi. Legal. Não, realmente, eu lembro que quando chegou a fibra ótica era uma coisa que todo mundo queria. E de fato, igual você falou, esses grandes players aí precisavam mudar toda a sua estrutura em grandes capitais ou grandes cidades, investimento e tempo, né? E aí as cidades do interior, as menores cidades, foram deixadas por últimas, né? Então foi uma oportunidade que vocês pegaram aí para começar a ter um diferencial nessa região. Então foi um timing legal, acho que. Exato. Para esse crescimento. Eu acho bacana também. E aí, então, vocês começaram a dominar essas regiões e tudo. E eu lembro que também depois vocês fizeram um rebrand, né? Fizeram uma mudança na marca, né? Acho que não chamava assim na época, né? Tinha um outro nome, né? Tinham 3 nomes. Essas empresas que a gente foi... uma delas que a gente comprou, a gente manteve o nome. A primeira empresa também mantivemos. E aí a outra que a gente comprou já mudamos para uma outra marca. Aí chegou num momento que era muita marca, né? A gente a gente tinha um gasto muito alto quando ia fazer um material, por exemplo, de publicitário.
panfleto, o site tinha que ter 3. Eu lembro, gente. Um A gente negócio... fez os primeiros sites aí de vocês. Então. Era Aí várias marcas. Exato. Aí chegou num ponto que nós falamos, pô, não dá, vamos ter que unificar isso aqui numa marca só, né? Isso aí foi antes da fibra ou foi depois? Eu acho que já tinha fibra já. Já tinha na época fibra. que virou, Já tinha fibra, mas assim, tava num mix, né? Tinha bastante cliente ainda com tecnologias de rádio, de cabo metálico, e já tinham clientes de fibra também. Porque essa virada, ela não é assim, tipo, ela vai acontecendo aos poucos, e então ficou bastante tempo, anos, assim, para poder trocar mesmo a planta toda, né? E quando foi a oportunidade que vocês receberam para entrar aqui em Prudente? Aqui em Prudente, nós entramos primeiro com uma parceria, que era o pessoal da Optinet, né? Lembro. E eles tinham um foco assim, em B2B, que era um negócio que agradava a gente na época. E aí nós entramos com ele, então eles entraram com essa marca deles, que a gente fazia uma parte, eles faziam outra, tinha uma sinergia ali. E aí depois a gente percebeu que teria mercado também para o varejo, né? Pro B2C ali. E aí nós começamos a construir rede própria em Prudente. Até então a gente tinha... Acho que a pessoa que está numa cidade do interior tem um pouco de medo, né? De uma cidade maior, assim. Eu acho que isso tinha um pouco na nossa mente, assim, mesmo que não estava bem claro, mas a gente tinha um pouco de receio. Falar, pô, eu vou abrigar lá em Prudente, né? Que tem cidade de... Todos os investimentos as cifras são maiores, né? Os players vão ter mais concorrentes, aí acho que isso acabou atrasando um pouco a gente nesse sentido, inclusive buscando as parcerias nesse sentido para fortalecer e tal. Mas aí quando a gente montou, a gente percebeu que dava para fazer um bom trabalho, né? E aí nós começamos a ganhar cliente rápido. Prudente foi um grande boom assim de vendas e tal. Era a cidade, claro, é a maior cidade, mas assim, proporcionalmente o share cresceu mais rápido, né? Então assim, porque nós estamos falando de praticamente 2 décadas construindo essa carteira de clientes, mas em Prudente, em cidades que a gente levou 15 anos, em Prudente a gente construiu em 5, né? Então foi muito rápido, assim. E em termos de share, tem cidades menores que a gente tem um market share maior, mas Prudente, como tinha mais concorrentes, então tinha mais gente compartilhando ali o mercado, né? Mas ainda assim o crescimento foi muito rápido. Deu um boom. A gente tinha alguns diferenciais, assim, a gente sempre tentou fazer o atendimento mais humanizado, né? Fazia sempre pós-venda ali, tentando captar esses feedbacks para ver o que a gente podia melhorar. Sempre tivemos uma cultura legal dentro da empresa de escutar todo mundo que está trabalhando, trazer as ideias, né, os problemas, as coisas que estão enfrentando, tentar resolver junto. Então, assim, eu acho que esses pequenos diferenciais acabaram alavancando as vendas, né? E aí foi quando a gente conseguiu crescer mais com esse acerto da tecnologia, que seria a fibra ótica, naquele momento em que a fibra estava um pouco distante, geograficamente falando, e com essas regras de negócio ali, as condições que a gente colocava como empresa, tanto não só para ofertas, né, comercial, mas as condições internas ali de trabalho mesmo, essa cultura que a gente criou da galera defender, tentar ajudar até onde a gente não tinha, né? Extrapolar um pouco as nossas responsabilidades. Entendi. A gente tinha um pacote lá que chamava Assim Resolve, né? Então, Resolve era de resolver problema que não tinha nada a ver com a internet. Mas estava incluso lá, a gente podia resolver. O cara estava com uma dificuldade lá, o computador dele não parou de imprimir. A gente ia lá para resolver. O cara não conseguia instalar o antivírus ou o Adobe Reader lá que ele precisava para ler o PDF, a gente ia lá e instalava. Esse tipo de coisa, a gente sempre procurou fazer isso. Esse Assim Resolve, vamos dizer que foi lá de, não sei, 2016, 2015, mas teve outras estratégias bem mais antigas
que a gente já pensava nisso. Por exemplo, teve uma época lá que a gente fez aquele cartão Solution, que nós inventamos um troço lá que era um clube de vantagem. Né? Então chegava na cidade lá, falou, o cliente que é cliente nosso. Hoje tem um monte de iniciativa desse tipo, mas isso foi, sei lá, 12 anos atrás ou mais, assim. E aí a gente fazer parcerias para onde o nosso cliente tenha algum benefício em comprar ali e daí fomentar o consumo local. Então, assim, a gente sempre foi pensando nesse tipo de iniciativa para extrapolar um pouco a entrega do que o cara espera, né? Porque o cara esperar é uma coisa e receber outra, a gente sabe que funciona em todo mercado, né? Não, e realmente é uma estratégia bacana, né? Porque você pega esses grandes players que tinham antes, eu preciso fazer assistência técnica, o cara tinha que ligar no 0800, o cara ficava horas e horas numa ligação, o cara não tinha um pouco contato, né? Não adianta o cara chegar na loja lá da Vivo e falar, eu tô com problema na internet, né? Diferente de vocês que mostrava essa proximidade do consumidor, né? Eu acho que isso realmente foi um diferencial. Então nessa época vocês já estavam mais estáveis e tal. Quantas mais ou menos pessoas na base de clientes vocês tinham na época? Nessa época aí? Em 2015, mais ou menos, na época que a gente... nessa época a gente já devia ter alguma coisa entre de 12 a 15 mil residências, mais ou menos. Legal. Alguma coisa assim. E aí a gente considera uma residência em torno de 3,7 pessoas por residência, né? Então, assim, um número considerável de pessoas sendo atendidas e gerando demandas ali, né, o tempo todo para o serviço de atendimento ali. E quando você, no momento aí da SIM, né, na empresa de telecom que você tinha, quando que você identificou que era importante ou era legal ter uma agência agência de publicidade que poderia te ajudar a crescer e a te atender nas demandas que vocês tinham? Então, a gente começou, na época, nós começamos usando um profissional que era individual, vamos dizer assim, né? Um freelance ali. E ele ajudou bastante, na verdade, ajudou muito durante os primeiros anos e tal, fazendo os materiais, né? Naquela época não tinha muita questão de mídia social, era mais material offline. Panfletos, essas coisas. Panfletos, outdoor, aí entra com spots de rádio, comunicação interna, essas coisas. Só que assim, quando a gente foi crescendo, né, tomando uma proporção de uma empresa média, aí nós começamos a ter algum problema porque essa pessoa era uma pessoa só. Então se desse uma dor de barriga, ferrou, né? O cara deu uma dor de barriga, ficar 2 semanas off ali. Aí a gente tinha algumas demandas que precisava ser entregue em mais tempo, né, com mais agilidade. E esse foi o principal motivo da gente fazer a virada, né, de um profissional individual para uma agência, porque a gente já tinha experimentado isso, não na parte de marketing, mas em outros segmentos, fornecedores assim, para a empresa. A gente tinha, por exemplo, sei lá, tinha um software que fazia uma determinada função lá na empresa e era um cara só que cuidava. E aí esse cara sumiu por 2 semanas, né, então assim... Fica dependente, né? Naquela época não tinham tantos softwares igual tem hoje, então era difícil, não era tão fácil ficar mudando assim e tal. Mas assim, naquele momento a gente falou, pô, não dá pra ficar com esse cara, vamos pra uma empresa. Aí nós fomos visitar essa empresa, inclusive. O cara tinha lá já seus, sei lá, 10 funcionários, então falou, pô, aqui eu vou ter um respaldo, né? Então a gente já tinha passado por isso. E na publicidade, na questão do marketing, foi a mesma coisa, né? A gente tava com esse cara. E a gente já sabia das limitações, sabia dos possíveis problemas que isso poderia gerar, e nós quisemos mitigar esse risco, né? Indo para uma agência, na época foi vocês mesmo, né? Eu não lembro se a gente chegou a fazer outras cotações, né? Provavelmente sim, porque a gente tinha, né, um fluxo lá de compra e tal. Mas aí a gente veio aqui, visitou também, então você já tinha uma estrutura, a gente já tinha entendido que vocês poderiam dar esse respaldo, sair de um cara que era o individual lá E esse foi o principal motivo, assim. Mas aí depois a gente acabou colhendo bons frutos, né, do tempo que a gente fez a parceria. Nós ficamos juntos um bom tempo, eu acho que desde até a venda, que é um assunto que a gente entra depois, mas realmente, assim, para nós, como agência, trabalhar com o mercado de telecom, para nós, assim, foi Cara, a gente não tinha tanta experiência no mercado, né? Mas a gente foi
adquirindo muito conhecimento com vocês sempre foram muito abertos também, né? E aí esse lado que a gente estava conversando, que você estava passando antes, de ter essa aproximação com o consumidor final, de uma empresa regional que está aqui, mostrando, está à disposição, enfim, que está preocupado tanto com os colaboradores, mas também com os consumidores, os clientes finais também, foi muito mais fácil trabalhar, né? Não era uma empresa que não estava preocupada só em crescimento financeiro, mas também estava preocupado com a base de clientes, né? Então a gente conseguiu criar várias outras soluções ou ideias para a gente conseguir colher bons resultados, né? E o mais legal de tudo isso era que, eu tô falando agora da nossa parte da agência com vocês que eram nossos clientes, essa facilidade da gente conseguir apresentar uma ação, uma campanha, uma estratégia e vocês de fato enxergarem a importância nisso, né? Então eu falo isso porque muitas empresas ainda têm muito... eu vou ter que investir muito para fazer isso, o cara não consegue enxergar um retorno que aquilo ali possa gerar para ele, né? Então eu lembro que durante esse tempo que nós ficamos juntos, nós fizemos inúmeras ações, né? Inúmeras, assim. Várias Black Fridays, ações em Mania do Cão, caminhada, nós fizemos... E o legal de tudo é que a gente não fazia só por fazer, né? Todas as ações que a gente fazia tinham... Buscava um diferencial, né? Eu lembro, do Mania de Cão lá, que era um evento, né? Era um evento de um dia, acho que final de semana, se não me engano, que você ia lá, levava o seu cachorro, o seu pet, enfim, para uma caminhada e tal. Então tinha os stands e tal. Eu lembro que nós fizemos um pin, tipo pra colocar na coleira, né? E era legal que ele tinha um QR Code, ele era no formato do símbolo da Assim, e aí aquele QR Code, se você botasse o celular lá, mostrava as informações do cachorro, de quem era o dono, o nome do cachorro, o telefone. Então, a gente englobava todas essas ações com mostrar para as pessoas a proximidade da Assim com a nossa cidade, a região, mas também englobava a tecnologia em tudo que a gente fazia, né? Então, tudo que a gente fazia englobava tudo isso, né? Tecnologia, etc. Sim. Então, todas as ações, todas. E o mais legal era quebrar um pouco o paradigma das empresas de telecom. Tanto que eu lembro que quando a gente começou a fazer essas ações, mudou muito o cenário do mercado telecom aqui na nossa região. Porque ninguém fazia esse tipo de ações que a gente fazia, né? Então, cara, eu lembro a primeira Black Friday que nós fizemos, eu lembro que a gente foi até Anastácio para conversar com o Odacir, né? Para falar, vamos fazer uma campanha de Black Friday que vai estourar, né? Você lembra números? Eu não lembro números, cara. Eu sei que foi uma coisa absurda, assim. Uns 200, 300 planos num dia, assim, né? No dia de Black Friday, alguma coisa assim. Que era um negócio que a gente vendia na época e quase no mês inteiro vendeu em um dia, alguma coisa assim, né? Exato. Foi muito bom. Outro ponto que, assim, que eu também gosto de ressaltar dessa parte, dessas ações, desse tempo que nós trabalhamos juntos, que você também tinha um time comercial muito forte também, né? Sim, tinha. Nós sempre temos até hoje, na verdade, né? A Rose, que sempre encabeçou essa parte comercial, ela trabalhava bastante, assim, né, em conjunto com vocês para criar as ideias, fazer alguma coisa diferencial, buscar, tentar ver onde que os clientes enxergariam valor na campanha. E assim, ela fez um belo trabalho mesmo e vem fazendo ainda. E nós tivemos outros gestores, né, mas a Rose é que ficava mais envolvida ali com a agência. Mas eu tinha uma turma muito boa mesmo. Eu lembro, assim, o que é importante, e eu gosto de ressaltar isso para todo mundo também, que o marketing, ele é uma parte do negócio, né? Então, é muito atrelado com o time comercial. Se os dois não tiverem sinergia e não conversarem em relação a resultados, a possibilidades, o negócio não funciona, né? Os dois precisam estar numa sinergia muito boa. Então, realmente, se o time comercial estiver alinhado com a agência, as coisas, a chance de fluir e dar certo é muito grande, né? Esse negócio ontem mesmo eu estava conversando sobre a questão de ter um time multidisciplinar igual vocês têm, né? Faz sentido, porque imagina, tinha um cara só. Então, esse cara, ele pode ser muito bom no que ele faz, mas ele tem os seus viés, tem o seu perfil ali, na sua personalidade, e aí ele consegue enxergar uma parte das coisas, vamos dizer assim, né? Então, quando você tem um time grande, você acaba agregando outras visões que vão possibilitando você poder abrir, né, as campanhas ali para englobar outros públicos, outros nichos e tal. Isso faz muito sentido, que é o que está na moda hoje
da galera falar de pluralidade, né, diversidade, você colocar pessoas de todo tipo de minorias, assim, dentro do time para que elas possam trazer novas visões, né? Então, isso é um negócio bacana que eu vejo que vocês já tinham desde antes e hoje até mais, e o time cresceu e tal. Então, isso é um diferencial bacana também. Não, com certeza. Hoje aqui a gente tem advogado, tem psicólogo, tem engenheiro de produção, tem diversos profissionais aqui que são formados em outras áreas e hoje estão trabalhando com marketing ou com outros negócios aqui dentro da agência. Realmente faz sentido, né? A gente, porque marketing é lidar com pessoas, né? Então, se você tiver um leque de visões diferentes, possibilidades, possibilita você criar coisas diferentes também, né? Sim. Então, a gente não fica no nosso mundo, né? Ainda mais que a gente tá falando de tecnologia, marketing, as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né, cara? Então, é difícil você ter esse time. Então, se você tiver pessoas que possam te ajudar nisso, de fato, faz Pra uma... enxergar essas mudanças rápido, assim, é verdade. Isso é difícil mesmo Faz diferença. de enxergar. Faz diferença. E assim, eu lembro também que quando a gente começou a fazer esse trabalho de marketing pra nós, pra agência, foi um puta de um portfólio. Porque aí, a partir daí, cara, começou a entrar vários outros negócios no mercado telecom pra nós. Uhum. De desenvolvimento de sites, enfim. Então, hoje, a Oxygen Web, cara, vai estar aí, tem acho que 20 projetos de sites já desenvolvidos para o mercado telecom. A gente cuida de algumas redes sociais também no mercado telecom. Então é um mercado que para nós, como a gente adquiriu uma parte de expertise aí de como funciona, e das dores dos consumidores, enfim, dos diferenciais, a gente conseguiu usar isso para nós também. Legal. Então, também agradecer aí, foi uma porta de entrada muito boa para nós. E como eu te falei também, cara, o legal de tudo isso era que vocês enxergavam a importância de fazer uma ação diferenciada para com que colhesse resultados, né? Não é uma coisa que você faz uma vez e você já acha que vai... Numa ação você vai... tudo que você investiu você vai recuperar em um mês, né? Não é assim. Exato. É uma coisa constante. Tanto que nós ficamos juntos aí durante, sei lá, 5 anos, talvez. Acho que daí pra mais, né? Um pouco mais. E aí, que ano que você começou essa parte de venda da Assim? Como que ela aconteceu, assim? A gente sempre acompanhou bastante o mercado, né? Então, acredito que começou esse movimento ali de consolidação em 2017, mais ou menos, 2016, alguma coisa assim. Deve ter começado umas primeiras transações, né? Então, uma operação comprando outra e fazendo um M&A tradicional ali, num formato de consolidação para essa parte. Aí a gente vinha acompanhando isso, ano a ano, e aí conversando. A gente sempre fez muito networking, assim, com as outras operações. É um negócio que até a gente não vê muito e tento promover, mas assim, a gente sempre foi de visitar. Então o cara assim, o cara tá fazendo um negócio lá que tá dando certo. Tá vendendo um produto, por exemplo, na época a gente começou a vender telefonia. Telefone, né, fixo e o cara fazer ligação e tal. Na época não era simples assim como hoje, tudo limitado, pra você poder ligar à vontade e tal. Tô falando de bastante tempo atrás. Aí achamos conhecemos um cara, escutamos falar de um cara que tava ganhando dinheiro com isso, dando certo. Aí nós ligamos pro cara e falou, você recebe a gente? Nós queremos te fazer uma entrevista aí de 1 hora, 2. Saímos daqui, fomos lá na cidade e, puta, esse cara virou super amigo. E assim, o cara abriu tudo, ó, como é que é, o que eu uso, tanto de fornecedor, de equipamento, de tecnologia e tal. Então o mercado de telecom sempre foi muito assim. Até aqui dentro da cidade mesmo eu tinha parceria com todos os provedores, conversava com a maioria deles frequentemente. É um negócio que sempre deu muito certo, esse networking entre as operadoras pequenas, né? Claro que a gente não consegue ir lá e conversar Entendi. com a Vivo, por exemplo, com a Oi,
cotinha, já é outro... Mas isso é legal, você pega lá, você tem parceria com concorrentes, você trabalhar em conjunto, porque mercado tem pra todo mundo, né? Tem. E o legal é que vocês conseguem trocar experiência e todo mundo cresce junto, né? Exatamente. Acho que são poucos segmentos que tem essa Então, aproximação, talvez, né? Minha mulher é dentista, né? E aí, há uns 5 anos atrás, a gente comprou uma rede de franquia, uma clínica odontológica, que é uma franquia bem grande, a Odonto Company, tem umas 1.000 unidades agora espalhadas. E aí, logo nos primeiros meses ali, eu senti falta disso. E aí, perguntando, né? Pô, mas pergunta pra algum dentista como é que é, né? E aí, ela falou, cara, não existe isso aqui nesse negócio entre, assim, não é tão disseminado, né? Não é tão aberto, os dentistas veem o outro como E olha concorrente. que nem são da mesma cidade, né? Tinha uma baita dificuldade. Talvez hoje tenha mudado um pouco, melhorado um pouco isso aí, essa troca de figurinha, mas 5 anos atrás, por exemplo, era um negócio difícil de conseguir. Aí, inclusive, a gente meio que promoveu isso. Nós fizemos várias visitas em clínicas para poder, da mesma rede, porque aí já tinha uma referência, né, por estar na mesma franquia ali, para poder ganhar o acesso com um pouco mais de facilidade. E aí a gente foi promovendo isso. Mas assim, então assim, a gente sempre escutava falar de uma galera que estava negociando, alguns fundos internacionais que estavam conversando com operadoras e tal. E aí foi avançando nessa linha, assim, a gente foi acompanhando ano a ano, ficamos praticamente uns 3, 4 anos só acompanhando, até chegar num ponto onde começou a ter propostas de fato, né? E aí a gente começou a avançar no sentido de negociar, entender de fato como é que era essas condições dessa compra. Nós, até então, a gente tinha feito as compras das empresas lá, não tinha nada a ver, assim, né? Eram compras onde a gente fazia ali uma compra de fundo de comércio, um contrato ali que era redigido aqui mesmo pelo nosso jurídico e tal. E aí, nesse mundo tem outros players, né? Então tem o advisor, que é o cara que faz o meio do caminho, tem todas as regras de arbitragem, tem um monte de coisa que não era do nosso mundo, não era da nossa realidade. E aí a gente foi entrando nisso, assim, né? Se acostumando com isso aos poucos. Foi tudo novidade mesmo. Ah, entendi. E aí eu percebi também que depois que aconteceu essa transação, tudo, o mercado deu né? Várias outras empresas aqui da região também de telecom foram vendidas. Você acha que tem um motivo disso ter acontecido? Ou você mostrou pros caras uma oportunidade, os caras falaram, puxa, eu vou vender a operação? O que você acha que pode ter acontecido? Eu acho que é um processo de consolidação mesmo que está acontecendo, né? Que já aconteceu com outros mercados e, assim, o mercado olha para esse segmento e fala, pô, eu tenho opção, eu tenho oportunidade aqui. E aí a gente estava nos últimos 2 anos aí com uma grande oferta de liquidez no mercado. Agora a gente está entrando num cenário um pouco mais né, restrito nesse sentido de liquidez, mas o dinheiro estava ilimitado, vamos dizer assim, principalmente para esses fundos internacionais e tal. Então, assim, o cara olha e fala... E assim, foi ficando cada vez mais difícil de crescer organicamente, né? Então, por quê? Porque nesse tempo todo que a gente vem caminhando, foram nascendo novos players, o mercado foi sendo atendido, né? Hoje a pessoa... difícil o lugar que a pessoa não tem 3, 4, às vezes 5, 6 opções de internet banda larga fixa para colocar, quando não tem a opção de usar a internet do próprio celular, porque o mobile, a gente levou essa utilização para o mobile, né? Então, inclusive na nossa carteira existia milhares de clientes que usavam, o cara não tinha um computador na casa dele, ele só tem internet lá só para usar o celular, né? Então, assim, foi ficando mais difícil. E aí a galera viu a possibilidade desse crescimento inorgânico, ou seja, eu chego lá, compro uma carteira aqui de 10 mil clientes, outra de 5 mil, outra de 40, 50 mil, e vou agregando rápido,
para crescer rapidamente, né? E assim, geralmente a tese de investimento desses fundos é mais ou menos assim, o fundo coloca o dinheiro, a empresa compra, faz as aquisições, e aí em torno de 7 a 10 anos, com 7 anos começa um desinvestimento, e com 10 anos o fundo sai, e aí essa empresa que comprou durante esse período todo, ela faz um IPO, por exemplo, para entrar na bolsa, ou ela faz uma venda para uma empresa maior ainda, e aí esse ciclo de investimento finaliza ali naquele momento dos 10 anos, onde, né, o fundo sai Entendi. e fica realiza esse lucro aí. Então é mais ou menos assim que acontece. Eu acho que é não sei assim exatamente como começou, acho que aqui na região não foi influência nossa, já veio mesmo como uma onda, assim. Por exemplo, eu tenho visto agora, o pessoal parece que tem falado sobre uma consolidação dessas empresas pet. Então, sei lá, pets comprando outras empresas de bairro, redes. Entendi. Porque o cara começa a montar, né, um pet shop ali, aí ele monta uma, duas, três, daqui a pouco ele tá com 10 unidades. Aí chega uma maior dessa, O cara vai gerando consolida. equity também, né? Sim, e assim, ao mesmo tempo acontecem várias consolidações de vários mercados, né? Todo tempo tem fusão, tem aquisição e tal. E a Telecom tá no momento ali, né? Até, sei lá, 5 anos atrás você não ouvia falar. Mas agora todo mês você vê uma notícia de uma aquisição ou outra. Então é um negócio que está acontecendo mesmo. Ah, legal. E aí, como que foi? Depois que você saiu da operação, assim, saiu entre partes, né? Porque normalmente quando você faz a venda, você tem que ter alguns anos, talvez, trabalhando na operação, enfim, para entregar, enfim. Mas nesse período, assim, você se sentiu, o que eu faço agora? Você se sentiu meio que sem saber o que fazer, enfim. Até eu acho que bate um pouco disso aí, sim, mas assim, na verdade é incrivelmente difícil você ficar sem fazer nada, né? Ainda mais você, né? A gente tem um ritmo, né? Teve sempre o ritmo. Tem 20 anos que você tá trabalhando acelerado, como vocês aqui, como a galera trabalha, sei lá, a gente como empreendedor e tomando ali a frente dos negócios, era normal trabalhar 14 horas, 16 horas no momento de crise aí, por exemplo, dormir 2, 3 horas e acordar para fazer Acordar de sabendo novo. que você vai ter que resolver um monte de BO e Exatamente. tal. Não, no momento de crise, né, de fazer... Aham, Mas assim, normalmente a gente não trabalha 8 horas, trabalha muito mais, né? sim. E aí você, de repente, fala assim, pô, não, eu não tenho mais que trabalhar esse tempo todo, é difícil pra caramba. E aí, assim, acho que bateu um pouco disso, mas como assim, a gente saiu, mas teve a empreita que ficou ali, um parcial que ficou fazendo uma parcela do serviço, aquilo ali acabou, né? Então tenho ainda um trabalho a se fazer ali, claro que é muito menor a intensidade disso, as tomadas de decisões, esse tipo de coisa são bem mais simples, mas ainda assim, eu acho que isso ajudou um pouco esse efeito Sim. se eu tivesse saído totalmente, falar no dia seguinte, você não precisa se preocupar com mais nada aqui, acho que eu teria sentido um pouco mais esse efeito de... Não, mas agora fala a verdade. Você tá em frente de quantos negócios ainda? Número, só quantos negócios você tem? Que você toma conta também. Só comigo você Ah, tem 2. não, deve ter uns 7, mais ou menos, alguma coisa assim. Pouca coisa, né? É, Pouca coisa. Não, o legal que a gente, sim, a gente é amigo de infância. E o legal é que a gente tem a mesma mentalidade de inovação, empreendedorismo e tal. Tanto que a gente tá com sociedade de alguns negócios também, né? E aí surgiu a ideia do Zé VIP, né? Que foi uma ideia. De quem foi? Foi sua ideia? acho que foi do Fabiano. Foi do Fabiano, Eu acho que cara? foi. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Seu sócio não sabia de quem foi a ideia. Olha que legal. É. E uma puta de uma ideia, né, cara? Então, mas ele falou com você, ele deu uma ideia e aí... Foi conversando aqui um dia imprudente, alguma coisa assim, de alguma coisa do tipo mordomo, né? Que era o primeiro nome lá que nós tentamos emplacar, mas já havia alguma coisa. Acho que foi o do Fabiano, sim. Ah, legal. Então. E assim, a parte de inovação é uma coisa que a gente gosta muito, né? Uma coisa que a gente tá tocando junto também.
essa sala de podcast, esse espaço novo da agência, que é o O2 Hub, né? Que é um espaço para a gente trabalhar com a parte de inovação e melhorar o ecossistema da nossa região aqui, na parte de ideias e negócios também. Eu acho que a gente tem um grande caminho pela frente, né? Mas o legal de tudo isso é que a gente tem a mentalidade de fazer o negócio acontecer. É como a gente está há muitos anos no mercado, também a gente está acostumado a trabalhar, mas eu acho que o grande desafio talvez vai ser mudar um pouco da cultura da nossa região para esse tipo de negócio que ainda, por mais que esteja muito maduro em outros lugares, aqui na nossa região ainda não é tanto, né? Mas o legal é que a gente já está vendo um movimento de pessoas da nossa região que estão querendo se unindo para fazer com que o ecossistema da nossa região aconteça, né? Exato. Eu acredito que a gente tenha bastante potencial, né? Em trazer uma galera que está desenvolvendo alguns projetos e a gente conseguir acelerar isso, né? Ajudar de alguma forma. E assim, com a venda da operação, eu acabei tendo um pouco mais de tempo para olhar para outros negócios, né? Porque antes você fica tão navegando ali só naquele mundo que você acaba não tendo muito tempo para seguir para outros negócios. E aí a gente começou a olhar um pouco mais esse segmento de inovação, de desenvolvimento. E aí, assim, daí eu comecei a olhar outros negócios também, que geralmente que envolva tecnologia, mas não necessariamente, né? Mas que envolve tecnologia porque é aquela facilidade que a gente já tem com isso, né? Exato. Então, sempre que você se sente mais confortável quando você está em alguma coisa que você conhece. Tem um pouco mais de controle, né? Talvez. Exato. E aí a gente começou a olhar para outros negócios e a ideia do Zé VIP é usar a tecnologia para fazer serviços ali que são do dia a dia, né, mas de uma forma mais cômoda, né? Então, trazer essa comodidade para o usuário ali com uma experiência diferente. E eu acho que a gente está caminhando legal. Exato. E assim, pra gente também já entrar nos momentos final também, o que você, como Wagner, assim, o que você espera aí dos próximos anos aí, profissionalmente, pessoalmente? Você tem algum plano? O que você pensa em fazer? Enfim. O plano era eu conseguir ficar um pouco mais tranquilo, mas eu já vi que eu não consigo. Então eu acredito que eu vou acabar participando assim de alguns negócios, é o que eu quero, né? E onde a gente consiga trazer um pouco da experiência que teve dessa última operação, e só que fazer isso mais rápido, né? Porque nós ficamos nós ficamos 20 anos fazendo essa operação, por exemplo. E foi ótimo, só que assim, a gente tem que achar um jeito de fazer isso, uma operação mais rápido, né? Então, essa operação que a gente começou do Zé VIP, sei lá, ano passado, com 5 anos ela tem que estar no ponto que a gente quer, porque hoje as coisas são muito mais rápidas mesmo, né? E então, o modelo que a gente trabalha é de startup mesmo, um negócio que seja enxuto, mais rápido, escalável também. A gente já está enxergando algumas dificuldades aí, né, mão de obra e tal, mas é uma coisa que a gente está adquirindo e aprendendo com isso, que é uma coisa que a gente tem que moldar, mas eu acho que seguindo esse modelo startup, as coisas vão acontecendo mais rápido mesmo. Não é um modelo de operação tradicional igual a gente tinha, né? Exato. Igual a gente tem, na verdade. E aí o que eu espero mesmo é que eu consiga participar de outros negócios, que eu consiga ajudar essa turma que vai estar junto comigo e fazer sempre nesse formato de co-investimentos aí, né? Assim, não quero ser dono de nada sozinho, quero ter uma turma trabalhando junto e principalmente resolvendo problemas juntos, né? Esse tipo de coisa, que isso que é legal, né? De você ter mais pessoas ali numa estrutura horizontal, vamos dizer assim, né? Que esse modelo onde tudo cai só nas costas de um ou outro para resolver é ruim, né? É ruim. Então, e muitas coisas assim, a gente não sabe a resposta, né? Como vai resolver esse tipo de problema, né? Exato. Então, se você tiver
pessoas que te ajudam a tomar decisões e assumam as responsabilidades junto com a gente, é muito mais fácil, né? Com Porque, certeza. de fato, quando chega a bucha pra gente, é porque ninguém conseguiu resolver. E aí é você que tem que resolver, né? Então, e é difícil você tomar uma decisão, assim, putz, será que eu fiz a decisão certa? Será que era o melhor caminho e tal? Então, quando você tem mais pessoas pra poder te ajudar, né? Porque às vezes você também tá num momento, tipo assim, nossa, com um monte de B.O. pra resolver e tomar decisão, às vezes, com a cabeça quente ou sem a ajuda de ninguém é difícil, né? Então, quanto mais pessoas, melhor, né? Com certeza. A ideia é essa, trabalhar com esse... porque assim, é uma soma de experiências, né? Então, a gente já tem a nossa experiência, mas é limitada em um determinado segmento, né? Vivência também, né? Essa vivência, o serviço de atendimento ao cliente, eu acho que é bastante interessante, porque daí você aplica para um monte de segmento. Então, essa experiência que a gente teve é legal. Mas, assim, a gente consegue se juntar ali com pessoas que têm outras experiências, né? Pra gente poder criar coisas bacanas que ajudem, né? Que criem valor ali pro usuário. Então, a ideia é essa, é se achar uns negócios interessantes, como a gente já tem achado. Também não fazer um filtro ali pra gente conseguir focar, né? Naqueles que a gente já dá atenção ali necessária para cada um. Também não adianta querer fazer muito e muitas coisas diversas ali, depois não dar atenção em nada e não rodar nada. Então, assim, já tem várias iniciativas com tecnologia, né? E assim, nos próximos 3, 4 anos, acho que vai dar bons frutos aí, Se Deus essas quiser. parcerias. Outra coisa que também eu falo, no começo do podcast eu falei, que admiro que, apesar de todos esses negócios que você tem, que você toca, que eu acompanho, né, no dia a dia, você consegue ter um tempo pra família, né? Então você sempre viaja, nas férias das crianças você está sempre junto, né? Então acho que isso daí faz com que você tenha um equilíbrio muito importante, porque de fato, eu talvez não conseguiria dar conta de tanta coisa que você tem e tal. Como que você faz pra equilibrar tudo isso daí? Eu acho que você dá conta, assim, também, mas Cara, assim... não sei se eu tenho saco também. Eu sempre me cobro muito disso aí, sabe? Eu sempre fico tentando... Porque o tempo é sempre uma troca mesmo, né? Então, o tempo que eu tô aqui, que a gente tá falando sobre uma startup, eu poderia estar... Vamos dizer que se fosse fora de hora, depois das 18. Então, esse tempo que a gente tá aqui, eu poderia estar com as minhas meninas em casa, com a minha mulher e tal. E valeu a pena fazer essa troca, né? Então eu fico sempre tentando fazer essa reflexão, mas eu me cobro bastante também. Eu acho que assim, por mais que até realmente a gente passe um tempo juntos e tal, eu ainda acho que eu tô em débito lá, sabe? Tem uma sensação de estar sempre em débito, porque é umas coisas que passa rápido demais, né? Exato. Igual você vê as nossas meninas crescem muito rápido, e aí você... Porra, daqui a pouco já é adolescente, daí já não tem mais aquele negócio de ficar tão... Aquela relação tão carinhosa, né? aquele negócio de criança e tal. Então, assim, é sempre um desafio você tentar achar esse equilíbrio, né? Entre o tempo de você passar lá, ou seja, quão bom eu estou aproveitando o tempo que eu tenho, né? Para dividir isso entre o trabalho. Até estava rolando essa semana eu não sei se é um meme, alguma coisa assim do tipo que eles estão falando assim, a vida passa muito rápido e eu tenho que viver. Só que aí o cara faz um monte de merda por causa disso, né? Porque daí o cara gasta toda a grana ou, sei lá, entra em farra, entra em coisas que saem do controle e tal. Então, assim, até quando essa vida é para viver e tem que ser rápido, até quando ela, né, não atrapalha daí numa coisa que você vai colher lá na frente, que é criar uma família, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de equilíbrio, ele é um baita desafio você encontrar, né? E assim, eu não acho que eu consegui encontrar o meu ainda não, mas eu melhorei bastante da época que, até na época que eu trabalhava muito mais horas por dia e tal, agora eu tô conseguindo ficar mais com a família e tal, mas é uma cobrança constante. E é tempo com qualidade também, né? Quando você tá junto, né? Não adianta você estar presente e você tá mexendo no celular,
ou as crianças em si estão mexendo no celular também. Eu acho Verdade. que o que você faz de vamos viajar, ficar um tempo fora, tá junto, vai pra um hotel, fazenda, vai pra algum lugar, eu acho que isso é importante, porque faz parte das memórias, né? Sim, E quando você tá próximo nesse sentido, por mais que às vezes você tenha que viajar negócios, as crianças não sentem tanta falta, porque quando você tá, você é muito intenso também. sim. É uma coisa que eu também me cobro muito. Quando eu tô com minha filha, eu tô com minha filha e não abro mão disso. Mas a gente sabe as nossas responsabilidades também, de tanto coisa que a gente tem, de compromisso também. Mas o importante é o tempo com qualidade. Enquanto você tá junto, né? Uma coisa Verdade. Faz sentido. É. Você ficar lá pensando em outra coisa, você... Sabe uma coisa que eu comecei a fazer também? É, tipo assim, fazer umas viagens só a família também. Porque quando você... né, uma característica minha, quando eu vou e tenho um amigo, um casal, uma família amiga e tal, eu gosto de dar muita atenção pros amigos, né? Como, normalmente, como todo mundo faria, assim. Mas aí você acaba deixando um pouco né, as crianças de lado e elas vão fazer as coisas delas também e tal. E aí quando você viaja sem amigos, e aí você consegue focar, né, Exato. curtir mais aquele tempo. Então acho que tem que ter um pouco dos dois. Tem. Porque imagina que você viaja sempre só com um amigo o tempo todo, com outras famílias e tal, aí você acaba dividindo mais o esse tempo aí que tá lá na viagem. Então, se conseguir sentido. fazer uma com eles e uma com os outros amigos aí, é fantástico, porque você aproveita o melhor de cada mundo aí, né? Não, faz sentido. Wagner, então acho que chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Queria agradecer aí mais uma vez por você ter vindo aqui trocar um pouco da experiência, foi muito bacana. Conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória, como você começou. É o primeiro de muitos que a gente pode fazer junto também. A gente tem muita história, muito conteúdo de tecnologia, de inovação que a gente possa trocar a ideia mesmo. Mas agradecer mais uma vez aí pela participação. Valeu, eu agradeço. Foi muito bom o bate-papo. Beleza, então. Valeu, gente. Obrigado, hein? Fica próximo aí.